Estamos aqui de novo falando sobre espiritualidade. No nosso caso específico, nós nos voltamos um pouquinho para a tradição indiana, conhecida como tradição védica também, onde as expressões de espiritualidade são muito grandes e muito variadas também. Não dá para dizer que aquilo que os ingleses, quando chegaram na Índia, chamaram de hinduísmo, seja uma religião. Na verdade, eles mesmos têm outra denominação para isso, é Sanatana Dharma. O hinduísmo, de fato, foi aquilo que foi construído no imaginário popular como sendo a religião que vem da Índia. A religião que tem muitos deuses, deuses diferentes, como um com cabeça de elefante, outro no formato de um leão, outro no formato de uma tartaruga, outro que é azul, outro que tem o pescoço azul, tem os dreads compridos. Então, assim, inúmeras figuras diferentes que no Ocidente nós identificamos como deuses. Esses, na verdade, alguns são chamados pela própria tradição indiana como devas. Não são deuses no sentido daquilo que a gente fala, Deus, como sendo aquele ser todo-poderoso que faz tudo o que a gente não tem coragem de fazer por nós mesmos, que a gente se acha pequeno e a gente não pode fazer, ou aquilo que realmente é difícil, que somente alguém com poderes excepcionais poderia fazer. Essas figuras da tradição indiana, elas representam aspectos do divino. Como dissemos no vídeo anterior, o divino, nesta compreensão que a gente está abordando, ele é tudo. Nada existe fora do divino. Só há o divino, nada existe fora dele. E esse nada existe fora do divino inclui você. E todo mundo e tudo mais que existe aqui. Assim sendo, quando a gente fala de entidades como os devas, como Ganesha, que tem a cabeça de elefante, ou Shiva, que apresenta aqueles dreads compridos, e como Shri Krishna, que é representado azul, como Hanuman, que aparece como um macaco humano, são representações do divino. Representações que não traduzem, quando você compreende um pouco mais, eles não traduzem uma multiplicidade de seres, mas sim um único ser sendo apresentado de várias formas. Então, se eu preciso de coragem para fazer algo que é difícil, eu posso contar com o apoio de Hanuman, o devoto, que acima de tudo mantém a coragem em si para fazer aquilo que precisa ser feito. Se eu preciso retirar obstáculos da minha vida, retirar dificuldades, eu posso contar com o divino expressado em Ganesha, que vai retirar obstáculos, ou que vai colocar obstáculos para que eu não faça bobagem. Então, é uma riqueza muito grande, que até me falta conhecimento, na verdade, para expor todo esse panteão de entidades assim que demonstram a riqueza do ser humano, a riqueza da mente humana. E aí nós vamos abordar isso de uma forma um pouquinho mais centrada na busca espiritual e no sofrimento. A busca espiritual, ela é inerente à nossa condição humana. Como assim? Eu busco, normalmente quando a gente nasce, né, se a gente faz parte de uma família que tem aí
uma orientação religiosa, nós somos levados a participar dessa orientação religiosa que os nossos familiares têm. Ou seja, eu posso, no caso do Brasil especificamente, ser cristão das várias denominações cristãs que são maioria no país, sejam elas o catolicismo, as igrejas evangélicas, a Umbanda, o espiritismo kardecista. A gente fala kardecista, mas tá certo, tá tudo bem. Todas essas denominações cristãs que existem no Brasil. Ou, se a minha família faz parte das religiões de matriz africana, eu posso ser levado aí para o candomblé, para quimbanda, para outras religiões que busquem esse direcionamento, como a Umbanda, que também tem, mas também é cristã. Ou então eu posso participar de várias outras religiões que esse país tão grande acolheu quando acolheu os povos que para cá vieram. Assim sendo também, nós podemos falar do budismo, do shintoísmo, taoísmo e todos os outros ismos que a gente quiser. São eles que normalmente são esses ismos todos configurados através de religião que trazem para a gente, na nossa formação, a busca espiritual. Mesmo que ela não seja algo assim presente com muita força, mas no desespero você vai buscar a raiz. E se você não tiver raiz, você vai buscar em outro lugar, uma outra raiz que vai condizer mais com o seu coração. Então, no sofrimento absurdo, naquele estresse maluco que a gente fica quando a gente tem algum problema, quando o nosso familiar ou alguém querido deixa esta vida, nós, no desespero, na inconformação, na verdade, com esta situação, nós buscamos a espiritualidade. Espera aí, Benedito, mas tem aí gente que é ateu. Sim, sim. E ele vai buscar em outra situação. Ele vai buscar na ciência, na psicologia, que também é ciência, ou em qualquer outro ramo de ciência que ele queira. Porque ele vai acreditar na materialidade, vai acreditar no que existe aqui, nesse sistema mecanicista que a nossa ciência diz que é este universo. Então, esta pessoa vai buscar nesta compreensão. Também é busca. A ciência também busca. A ciência também busca, porque ela está buscando se compreender, o ser humano, né, através da ciência, buscando se compreender e buscando compreender o mundo que o cerca. A magia toda deste mundo, assim que, peraí, como é que um ímã gruda numa superfície de metal? O que tem ali? O que faz isso? Como que o dia sucede à noite, a noite sucede o dia? Falando de coisa simples. Assim, do nosso cotidiano, que a gente nem pensa a respeito. Como que a água entra em ebulição, que leis governam este mundo, que leis governam este mundo. Assim, eu vou buscar responder a essas questões dentro da minha crença. Mesmo que a minha crença seja uma crença na não crença. Então é assim, sou ateu. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eu acredito que não existe nada. É uma crença também. Ou eu, além de não acreditar que não existe nada de mágico, mágico é uma palavra meio forçada, mas nada de maravilhoso além deste mundo material 4x4 que a gente vê, eu não acredito nisso, mas assim, eu vou buscar algo que possa satisfazer isso internamente. Então, de qualquer forma, eu tenho uma busca. E se eu não a tenho,
porque em nada creio, em algum momento ela surgirá, num desespero, numa situação de cansaço, e ele vem para todo mundo. Em algum momento ele vem. E aí, quando a gente fala disso, a gente vai buscar aquilo que é o móvel principal de qualquer busca, que é o sofrimento. Como assim? A busca vai surgir de um sofrimento. Eu, crente, seja lá no que for, me vejo numa situação que não me é agradável. Eu fui mandado embora de um trabalho, estou enfrentando um problema sério de uma doença, um familiar meu está enfrentando uma doença séria ou teve um revés social, econômico, alguma coisa, ou eu passei por isso. São situações do nosso dia a dia que nos levam a sofrer. E essas situações que nos levam a sofrer faz com que a gente queira buscar uma liberação desse sofrimento, que na tradição indiana é chamado de moksha. Moksha é a liberação do sofrimento. Então eu, Benedito, identificado com aquela dor, com aquele problema, com aquele sofrimento, identificado com a dor, eu crio sofrimento para mim mesmo, falando assim: nossa, como eu sou perseguido, sempre acontece isso comigo, sempre acontece aquilo comigo. Então eu me torno vítima de uma situação. E como vítima, eu vou buscar sair desse sofrimento. E na maioria das vezes, nós vamos buscar sair desse sofrimento através de um salvador externo, de uma liberação deste sofrimento que vem de fora. Alguém com poder maior que vem e tira esta dor de mim. Vai tirar esta dor de alguma forma. Mas peraí, vamos lá. Uma hipótese, eu tive uma vida maravilhosa, nasci numa família assim, bem estruturada, cresci sem muitos problemas, que não os corriqueiros de todas as crianças, tive condição de estudar, tive alimento, tive abrigo, tive tudo aquilo que eu preciso, pude passear, namorar, satisfazer tudo aquilo que eu queria como prazer, como busca por alguma coisa para a minha vida, tenho condições de me manter, está tudo certo, eu não tenho sofrimento nenhum. Será? Sempre lá no íntimo tem algo assim. Um dia você para e fala: caramba, eu tenho tudo, por que eu estou sentindo esse vazio? Esse vazio é uma dor interna. É a dor da insatisfação, é a dor de se sentir incompleto de alguma forma. E várias vezes essa insatisfação ela vai ser chamada de infelicidade. E aí eu vou buscar o contrário, que a gente chama de felicidade. Então eu vou tentar me liberar do sofrimento, buscando aquilo que eu denomino felicidade. E a felicidade, às vezes, é colocada num veículo, numa casa, em roupa, em um relacionamento com alguém que eu achei atraente, que eu gostei. Isso essa busca pela liberação do sofrimento, ela passa por estágios e um deles é essa transferência, vamos dizer assim. Eu transfiro aquele vazio que eu estou sentindo, que eu não tenho nada, está tudo certo, está tudo bem, eu transfiro para alguma coisa. Está me faltando isso, então eu transfiro para aquilo. Seja um carro, uma casa, um parceiro amoroso, um filho, uma filha, seja um trabalho que eu vou fazer, eu sempre vou buscar alguma coisa
para satisfazer esta minha necessidade. E aí eu estou transferindo a busca pela liberação do sofrimento, a busca espiritual, que é a busca pela liberação do sofrimento, para algo material, palpável, ou algo imaterial, que é uma conquista intelectual, uma conquista dentro do meu grupo espiritual, uma conquista filosófica. Eu sempre vou buscar essa liberação num objeto. Esse objeto, ele pode ser externo, ou ele pode ser interno. Esse objeto, ele vai ser palpável, como um carro, uma casa, ele vai ser algo que é mais ou menos, porque tem ali um objeto palpável, mas tem algo impalpável no meio, vinculado a ele, que é um relacionamento. Eu vou buscar isso numa comida, num passeio, umas férias maravilhosas, seja lá onde for. E para isso eu vou buscar sempre esta realização, para tirar este vazio que está aqui internamente, e vou fazer isso buscando meios inadequados, que não podem produzir nada, além de uma satisfação transitória, uma satisfação impermanente. E nessa busca, eu me alio a grupos que têm determinados pensamentos, como, por exemplo, a um cientista que tem um determinado pensamento a respeito de como esse universo foi feito, de como a matéria funciona, de como as coisas funcionam aqui. Então, eu vou buscar isso me associando a um grupo que segue aquele cientista. Hoje, rede social, isso é muito mais palpável, mais simples, né? Então, eu vou buscar aquele cientista e o que ele fala, e isso vai satisfazer essa busca por algum tempo. Sempre por algum tempo. Ah, mas quanto esse é algum tempo? Depende de cada um. Pode ser um dia, 2 dias, 50 anos, vai saber. É interno, é uma medida interna. Ou então eu vou buscar um sacerdote, um pastor cristão, um médium espírita, um padre, um monge, seja lá do que for. Eu vou buscar alguém que professe uma religião e tenha se colocado como veículo de propagação desta religião. Então eu sigo aquela pessoa e o vazio diminui, não desaparece, ele diminui, porque eu ainda estou transferindo a minha busca pelo não sofrimento, pela liberação do sofrimento, na verdade, estou transferindo para alguém, estou terceirizando. Então alguém vai dizer para mim como eu devo agir, o que eu devo fazer, que objetos eu devo usar, quais as práticas que eu devo fazer. Eu devo ajoelhar, eu devo fazer oração assim, assim, assado, devo fazer oração estruturada conforme a religião, oração que sai de dentro do coração. Eu vou fazer isso conforme os ditames daquela religião, daquela escola, daquela agremiação, seja ela em que ramo for, ciência, filosofia, escola iniciática, religião, ou então a não religião, seja onde for, eu vou buscar aquilo terceirizando. Muitos de nós passamos muito tempo vivendo de segunda a sexta-feira, trabalhando muito, maluco. Chega no sábado ou domingo, ou nos 2 dias, eu vou buscar a liberação disso, através da reunião com amigos, para beber, para comer, para me divertir, para passear, para esquecer aquela pressão que o sofrimento faz todos os dias dentro de mim,
nesses 2 dias, ou num dia, ou em poucas horas. Às vezes eu faço isso bebendo, consumindo substâncias que podem alterar a minha consciência, comendo, dançando, tendo prazer de todo tipo, prazer de passeando, com relacionamento íntimo, com assistindo filmes, fazendo qualquer coisa. E está tudo certo, faz parte da vida. Eu liberar esse sofrimento através da distração daquilo que a gente chama de mente. Paro de focar a mente naquilo e foco em outra coisa, que temporariamente, um carro, por exemplo, tira o meu sofrimento. Ele me dá um alívio, porque eu passei a me identificar com o proprietário daquele carro. Vou dar um exemplo. Até então, eu tenho comigo um carro dessa marca. Aí eu consigo mais dinheiro. Tenho mais dinheiro, eu vou lá e compro um carro de uma marca muito mais sofisticada, mais cara. Aquela incompletude, aquele sofrimento de vazio de repente desaparece, porque eu não sou mais proprietária deste carro que é mais simples. Eu tenho um carro de uma marca mais sofisticada, um carro mais caro, com mais luxo, e passo a me identificar como a pessoa que agora tem aquele carro. E temporariamente esta insatisfação vai embora. É insatisfação, não é infelicidade. E passa a existir uma satisfação, e essa satisfação eu confundo com felicidade. Eu já tenho cabelo branco. Muita gente com cabelo branco olha e fala assim: nossa, olha a cara que eu tô, barba branca, cabelo branco. Vai lá e raspa a barba, pinta o cabelo. Se é mulher, vai fazer retoque, porque tem cabelo mais comprido às vezes, cresce um pouco, fica aqui aparecendo, vai lá, faz um retoque para tirar os branquinhos que estão aparecendo ali, porque eu preciso me satisfazer com a imagem que eu tenho. E se a imagem que eu tenho não está me satisfazendo, eu vou lá e vou melhorar ela. É tudo busca, mas a incompletude permanece. Aí eu me alio a um grupo espiritual e começo a realizar as práticas que este grupo tem. E por um tempo, às vezes bem longo, esta insatisfação ela é amortecida, porque eu vejo sentido em algo que eu estou fazendo agora e que não é aliado a um objeto externo. Agora ela está aliado a algo interno. Mas ainda assim, lá de vez em quando, eu acordo de madrugada e falo assim, nossa, por que eu estou sentindo esse vazio? Ou então, eu tenho pavor de ficar sozinho. Por quê? Porque quando eu estou sozinho, com televisão, celular, tudo desligado, e eu fico no silêncio, eu posso me ouvir. E quando eu começo a me ouvir, a insatisfação aparece. Aquele vazio aparece. Eu falo, nossa. Eu vi um comercial no YouTube esses dias falando assim, você começa a ficar mal, você começa a ficar em casa, você está precisando fazer isso, fazer aquilo, e eles dão lá a solução nesse comercial. A gente foge de ficar sozinho, de ficar em casa. Deus me livre, ficar em casa, ficar quieto, para que eu vou fazer isso? É feriado, é final de semana, eu vou sair, vou dar uma... Senta. Senta 5 minutos. Não estou falando de fazer meditação, que é aquele, vou sentar, vou meditar. Não é isso. Senta 5 minutos. 10 minutos. Sem filho, sem marido, sem esposa, sem ninguém, sem cachorro, sem gato, sem livro, sem celular, sem campainha tocando, sem nada. 5 a 10 minutos. Em silêncio. No vídeo anterior, nós fizemos um exercício de identificação e desidentificação.
que nos levava a atingir um determinado ponto de silêncio. Aí a gente fica em silêncio. A mente, inclusive, vai ficando em silêncio. Depois de um tempo em silêncio, a perspectiva muda. Você começa a ouvir barulhos que você normalmente não ouve, como o relógio que eu estou ouvindo aqui, como uma mosca voejando para lá e para cá, como vozes à distância. Eu começo a ouvir o entorno. E depois de algum tempo, eu também paro de ouvir o entorno. E aí eu começo a ouvir aqui dentro. E aí eu começo a mergulhar. Se eu não estou com tempo marcado no relógio, o silêncio vai aumentando. E à medida que o silêncio vai aumentando, naturalmente eu vou ter vontade de fechar meus olhos. Fechar meus olhos e mergulhar. Mergulhar em mim. E aí, nesse momento, vem aquele momento mágico do mergulho profundo que você pergunta: quem sou eu? Quem sou eu nesse cosmo gigantesco que a gente falou no vídeo anterior? Quem sou eu? Quando eu falo de mim sem ter ninguém por perto, e eu estou com a mente em relativa tranquilidade, eu não vou me chamar pelo nome que eu uso, pela profissão que eu exerço, pelo gênero que eu tenho aqui como ser humano. Não vou me referir a nenhuma das figuras que se eu estiver em silêncio, não vou me referir a nenhuma das figuras que eu tenho neste mundo, a nenhum dos personagens que eu exerço aqui. E aí esse silêncio se aprofunda, e é a hora que eu pergunto: quem sou eu? Quem sou eu? E esse mergulho faz eu entender, depois de algum tempo, que eu sempre busquei externamente. Que eu sempre busquei um salvador externo. E esse salvador externo pode se apresentar como Buda, Krishna, Jesus, Maomé ou um outro profeta, um santo qualquer que eu tenha devoção, porque santos não existem só na tradição católica, eles existem também chamados como santos por nós, mas de uma forma um pouco diferente nas tradições orientais, como por exemplo na Índia nós falamos de santos, como Ramana Maharshi, Shri Ramakrishna e outros. Santas também, porque também tem mulheres. Então são pessoas que mergulharam para dentro de si e encontraram em si mesmo Deus. Encontraram em si mesmo a expressão do divino. E quando encontraram essa expressão do divino em si mesmo, passaram a ser admiradas e seguidas por aqueles que estavam terceirizando, buscando um objeto externo com o qual pudesse se identificar e aliviar a dor, aliviar o sofrimento. No Espiritismo isso existe também, como em qualquer outra crença, aquele que, no Espiritismo, em todas as matrizes religiosas que utilizam mediunismo. Então eu vou falar com fulano, com fulana, que é pai de santo, que é a mãe de santo, que é o médium, que é aquele que vai me dar o norte.
Não estou dizendo que essas figuras não sejam necessárias. Essas figuras externas são necessárias, às vezes, porque nós estamos numa perturbação tão grande que a gente não consegue sair desta perturbação. E essas figuras externas são necessárias para nos chamar a razão íntima, para que a gente possa entender, peraí, para onde eu estou indo? Calma. Como aquela situação que você está correndo com um carro, numa estrada, e de repente um objeto bate, você fala, opa, aconteceu alguma coisa. Você vai para o carro e sai para ver se está tudo em ordem. Às vezes não é muito seguro fazer, dependendo do lugar, mas a gente faz isso. São essas pessoas que aparecem e falam assim, para o carro. Pare o carro e desce. E olha. E aí você olha e fala assim, peraí, para onde que eu estava indo mesmo? O que eu estava fazendo? Nessa maluquice de não parar para pensar, de não buscar esse silêncio interno, a gente está sempre terceirizando o nosso pensamento para o passado, para as nossas memórias, sejam elas boas ou não tão boas. Normalmente a gente vai buscar as que não são tão boas. A gente vai buscar as boas em alguns momentos, mas aquelas que não são tão boas, a gente vai buscar para que a gente possa se satisfazer com aquelas memórias, com aquela sensação boa ou com a sensação ruim que elas nos causam. Ou então nós vamos para o futuro, para a esperança de que algo aconteça e que seja melhor para mim. Deus abençoe que sim, mas às vezes não. Às vezes a esperança é vã, porque eu não estou fazendo nada para mudar, como é que eu quero que mude? Não muda. Ai, Senhor, me ajude, muda a minha vida. O que é que você fez de diferente? Você parou de gritar com a sua esposa? Você parou de ser grosseiro com seu marido, grosseira com seu marido? Você parou de mandar seu filho calar a boca? Você parou de brigar com o seu familiar? Porque perdoar quem está fora, conviver com quem está fora, desculpar quem está fora, às vezes até porque a pessoa é maior que a gente pode bater na gente, é facinho, mesmo que a gente engula e depois fique rogando praga para a pessoa. Mas dentro de casa eles nos conhecem. E porque nos conhece a gente age diferente. E aí eu fico terceirizando o tempo do meu pensamento para o passado, para o futuro, sem estar aqui. Presente é uma coisa, presença é outra. Eu posso estar presente sem ter presença. Por exemplo, na religião católica existe uma coisa antiga, não sei se praticam ainda hoje, que é missa de corpo presente. E ela já declara isso, missa de corpo presente. Por que é uma missa de corpo presente? Porque o corpo está presente e o espírito está ausente, pela lógica, que a pessoa está morta, né? Está ali o defunto. Presente é diferente de presença. Eu posso estar presente com alguém de quem eu não gosto em silêncio, porque eu estou com tanta raiva que eu fico quieto. Ou eu estou tão indiferente que eu fico quieto, nem pensamento eu tenho. Presença é diferente. Presença é eu estar ali. Presença é eu estar aqui. Sem pensar para lá ou sem pensar para lá e sem pensar aqui. Eu só estou. Aí eu sinto o fluxo da vida, passando através de mim. E sei que eu sou parte desta vida. Eu sou parte desse mecanismo grandioso que a gente chama de universo. Não sou separado dele. Não existe separação. Não existe um Deus lá longe. Não existe um Deus lá no fundo. Está sempre aqui, ó, permeando tudo.
Sabe aquela sensação deliciosa quando você sente um perfume suave? Às vezes você está andando e você sente o cheiro de uma comida sendo feita. Sabe essa sensação que permeia tudo, que está em tudo? É isso. Quando eu consigo estar com a presença expressa aqui, eu consigo estar nesse fluxo e perceber Deus na minha vida. Daí não tem cabeça de elefante, não tem um monte de dreads, não tem marcas nas mãos, chagas, não tem cruz, não tem livro sagrado, não tem, e não estou criticando nenhuma desses caminhos, porque eles são necessários até que a gente compreenda. Aí eu não tenho pessoas que venham para me salvar, sejam santos, sejam Deus, não há figura qualquer como Rama, Krishna, Jesus, Buda, seja quem for. Não tenho extraterrestre para vir me salvar. Não tenho nada nem ninguém para me salvar. Vai salvar do quê? Se eu sou o fluxo, se eu estou aqui como um só, com tudo, com esta presença maravilhosa no meu coração, sendo um, vai me salvar do quê? Quem pode fazer alguma coisa para mim se eu sou tudo isso? Pode fazer para esse corpo. Esse corpo tem duração. Aqui, tem tempo de validade. Ainda bem que tem, porque, olha, começa a decair tudo. Você começa a ficar com marca, a junta começa a ranger, começa a dar problema, as coisas começam a não funcionar direito. Ainda bem que ele tem tempo de validade e vai embora. Com este corpo é possível fazer alguma coisa, de bom e de ruim. Fazer ele crescer, fazer ele fenecer. Com o corpo é possível. Com aquilo que eu sou de fato não é. A busca espiritual, ela é extensa. E a gente não deve criticar. Eu estava falando de figuras que às vezes a gente usa, eu usei muitas. E às vezes ainda uso. Hoje eu coloquei isso aqui para simbolizar isso. Às vezes a gente usa uma música pela nossa necessidade, pelo desespero que a gente está. E não tem nada de errado. Mas a gente busca no desespero. E quando está tudo bem, quando não existe desespero, eu faço o quê? Deixa para lá. Eu busco na hora que eu preciso. Só que não, né? Só que não. Buscar a espiritualidade, buscar essa satisfação do divino em mim na hora do desespero é como paixão. Passa. Ela começa loucamente, você quer ver a pessoa o tempo todo, quer estar junto, quer participar, quer fazer isso, quer fazer aquilo, seja com pessoas ou com coisas que a gente se apaixona. Olha um pouquinho, desaparece, você não quer saber de mais nada. Esta busca mais profunda, ela é constante. Ela segue uma linha de compreensão, de, ok, estou aqui, o que é isso? Que lugar é esse? O que é isso aqui? Percebi que está envelhecendo. Para onde vai isso? O corpo vai desagregar, mas tem algo que movimenta aqui. No vídeo anterior nós dissemos, o divino está presente em tudo. Então o divino presente neste corpo é o que faz ele se movimentar, é o que faz a mente funcionar, é o que faz o olho ver, o nariz cheirar,
a língua sentir um gosto, a pele sentir a tangibilidade das coisas, sentir as coisas, o ouvido ouvir, como é dito na tradição indiana, é o olho do olho, é o ouvido do ouvido. Este divino é que faz tudo isso. E se ele não está presente, animando este corpo, já era. Vai virar pó. Pó. Neste planeta, aliás, neste universo, até onde a gente já conhece, absolutamente tudo é reciclável. Como assim é reciclável? Você vê aí, tem coisas aí que levam 300 anos, 500 anos, 1000 anos, 10.000 anos para se... Sim, vai desaparecer. Depois de 10.000 anos, virou nada. Para um planeta que diz que tem aí por volta de 4,5 bilhões de existência, tudo é reciclável. Tudo que está aqui dentro é reciclável. Inclusive as nossas civilizações. Se este mundo, de repente, virar de ponta cabeça, uma placa tectônica na qual nós estamos aqui, virar, e esse mundo virar pó, este mundo não, né? A nossa sociedade virar pó, em alguns milhões de anos, talvez milhares, não fica nada, tudo desaparece. Tudo aqui é reciclável. Apenas uma coisa permanece. Tudo é reciclável, se transforma em outra coisa. É temporário. Tudo aqui é manifestação conforme em nome temporário. Desaparece. A única coisa que sobra é aquilo que não tem nome, que anima este corpo, esta mente, o coração e tudo que aqui está. Obrigado pela atenção. Que o Divino vos abençoe, hoje e sempre.